fôlego de vida. E é por isso que nós estamos aqui para exaltar e glorificar aquele que é o dono dos nossos dias e que está conosco todo o tempo. Aleluia! Glória a Deus! Por mais uma vez, o Senhor permitir que nós o adoremos em espírito e em verdade. Você já deu a paz do Senhor para o teu irmão que está aí do lado? Dá a paz do Senhor, dá um sorriso, diz que bom que Ele está aqui, que bom que nós estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus, Deus eterno, que faz milagres, fez ontem, faz hoje e vai fazer eternamente, porque é dele, por ele, que são todas as coisas. Aleluia! O Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. O Senhor aqui está falando um convite para nós entregarmos tudo. O que nós precisamos entregar hoje para o Senhor? Nós precisamos confiar nele, nós precisamos crer para ser. Sabe por quê? Muitas vezes nós primeiro estamos querendo ser para crer, mas o Senhor pede hoje: entrega
Sei que existe paz em tua presença. Vamos, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança
Que bênção nós estarmos mais uma vez aqui na casa do Pai. Você está preparado? Seu coração já se preparou para a palavra? Amém. Eu já estou com o meu coração preparado. E desejo que o seu coração esteja aí pronto para receber das promessas de Deus. Porque hoje nós vamos falar sobre promessa. Hoje nós vamos falar sobre bênção. Nós vamos falar sobre coisas gloriosas, grandiosas que o Senhor tem para o seu povo. Amém? Aleluia. Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração junto com você. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você entrou inquieto aqui, vamos dar um comando para a nossa alma. Aquieta-te, alma. Eu quero ouvir a palavra. E nada vai me tirar do foco. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Senhor, eu sei que este lugar está cheio da Tua presença. E sabemos que sem a Tua presença nada podemos fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, venha aquietando, Senhor, o nosso coração. Vai tocando nos corações, nas mentes, emoções. Nos alinhando, Senhor, totalmente no Teu Espírito. Fala conosco nessa noite. Fala profundamente aquilo que eu preciso ouvir. Fala tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Teu Espírito precisa ministrar no nosso coração. E que o coração da Tua noiva esteja preparado, Senhor, para entender, discernir toda a revelação, Senhor, que o Senhor está trazendo nesta noite. Para que nós possamos desfrutar, Senhor, da verdadeira bênção, da verdadeira promessa, como nós cantamos nesta noite. Em nome de Jesus, aquieta nosso coração. Acalma, Senhor, toda a agitação da nossa alma, para que nós possamos estar aqui atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Quando Jesus ele te chamou para viver no sobrenatural, meu irmão, minha irmã, Ele te deu todos os recursos para você ser liberto de tudo, para você ser liberto de todas as perturbações, sabe? Jesus, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Existe graça suficiente para transformar qualquer área da nossa vida. Que lindo, né? Qualquer área da nossa vida. Mas o problema é quando nós não entendemos a revelação dessas coisas na nossa vida. Porque Deus, Ele já derramou as bênçãos dele. Jesus é aquele que tem prazer em nos abençoar. Eu sempre falo isso para a igreja. Nada está retido, mas tudo já foi derramado sobre nós. Nada está retido. Mas existe um problema. O problema está quando nós não entendemos. Ou muitas vezes a gente escuta e muitas vezes não absorve. Então, hoje o Senhor Ele quer abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ter acesso às bênçãos e às promessas que Ele tem derramado sobre nós. Então hoje nós vamos falar de um assunto que assim, que é um pouco, eu falo assim, que as pessoas não gostam muito de ouvir. Elas não gostam de ouvir, e por causa disso, as igrejas corretas, as igrejas idôneas, elas têm sofrido muito. Sofrido. E nós precisamos falar sobre isso, sobre esse assunto que muitas vezes tem muita gente ferida sobre este assunto. Mas o nosso Jesus Cristo, Ele vai falar conosco de uma forma muito especial, que Ele vai trazer cura para nós. Porque quando Jesus Ele fala, Ele cura. Quando Jesus Ele fala, Ele liberta. Então nós vamos falar hoje, sabe sobre qual é o tema de hoje? Dízimos e ofertas. Aleluia! Nós precisamos, e olha igreja, nós quase não falamos sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E nós estamos sendo roubados, as bênçãos sendo retidas, porque muitas vezes nós não estamos querendo entender que dízimo e
oferta também é muito espiritual. Ela faz parte da nossa vida espiritual. Então nós precisamos falar a verdade, amém? Vamos ouvir a verdade, né? E eu sei que tem muitas pessoas frustradas contra isso. Eu sei, igreja, muita gente frustrada porque existe um sistema religioso, né? Um povo por aí, né, que muitas vezes foi escravo de muita imposição, de muito legalismo, e muitas pessoas elas estão desanimadas contra isso. Mas nós não podemos ficar desanimados. Nós não podemos ficar refém desse tipo de coisa, porque quem está sendo impedido de ser abençoado somos nós. Somos nós. Então nós precisamos de cura nessa área também. Precisamos de cura em todas as áreas. E financeiro também nós precisamos de cura. Aleluia. Quem sabe aqui que Deus é galardeador da nossa fé? Palavra difícil. Galardeador da nossa fé. Todos sabemos? Então Deus é galardeador da nossa fé. Como está escrito em Hebreus 11:6. Pode colocar Hebreus 11:6? Vamos ler? Quero ler junto com vocês. Hebreus 11:6. Vamos ler juntos, igreja? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Aleluia. Então, olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todas as coisas que nós ouvimos da palavra de Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. Então, quem quer devolver a você, para a sua vida, as bênçãos, é Deus. É Deus. E Ele diz aqui que sem fé é impossível, mas Ele é galardeador da nossa fé. Ou seja, tem galardão para quem crê. Tem bênção para quem crê, amém? Então, igreja, muitas vezes nós estamos sendo roubados porque nós não estamos colocando a nossa fé em prática. E colocar a fé em prática é isso. Muitas vezes eu sei que você pode não estar vendo nada na sua frente. Parece que tudo está desmoronando, parece que não tem jeito, parece que não vai dar. Mas a circunstância que está ao nosso redor, ela não define quem nós somos e o que nós vamos viver, amém? O que nos define é aquilo que a Bíblia diz. E se nós temos fé, nós vamos viver as maravilhas do Senhor, amém? Então, você sabia que duas coisas estabelecem uma aliança com Deus? Na sua área financeira e de libertação? Olha isso, igreja. Duas coisas estabelecem essa aliança com Deus, tanto na nossa libertação como na nossa área financeira. E é o dízimo e oferta. Como pastora? Isso aí estabelece cura e libertação na minha vida. Ah, sim, igreja. Você sabe por quê? Porque é fácil da gente entregar muitas coisas das nossas vidas para o Senhor, na área da nossa vida. Mas quando nós falamos de entregar dinheiro, de dar oferta, de dizimar, nós ficamos presos. E nós não somos libertos. Então, a libertação, ela acontece, eu entendo que a libertação na nossa vida acontece quando nós realmente entendemos e nós falamos, Deus, está aqui, ó. A verdadeira libertação está aí, sabe por quê? Porque o Senhor da minha vida é Ele. Nós vamos falar mais para frente, nessa mensagem, a respeito de outro Senhor que nós possamos estar servindo, e não a Deus verdadeiramente, né? Então, olha, não se preocupe, né, que eu não estou aqui forçando ninguém a trazer nada aqui. Não estou forçando ninguém. Quem vai te convencer é a palavra, quem vai te convencer é a presença do Espírito Santo. Então, não se preocupe, que eu não estou falando nada para te fazer você trazer algo aqui. Mas eu estou falando isso para que você venha entender e você seja abençoado. E para que as suas finanças, elas não estejam mais retidas. Que as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, elas não estejam retidas. Então o Espírito Santo, ele vai trazer essa fé da qual nós falamos. Deus, ele é galardeador da nossa fé. Ou seja, quando nós
operamos em cima da fé, nós somos abençoados. Amém? Glória a Deus. Então tudo que não é por fé, não agrada a Deus. Então nada é por força ou violência, mas pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito. Dizimar e ofertar é pelo Espírito. Eu entendo no meu Espírito e eu obedeço. Então, conforme a gente vai falando aqui, você vai entendendo muito bem. E você vai entender por que eu estou falando que muitas vezes a gente não é liberto. Então diga assim, eu quero que você diga assim: existe um segredo. Mais alto, existe um segredo de um crescimento espiritual e econômico no dízimo e nas ofertas, que precisam ser revelados para mim. Isso aí, precisa ser revelado. Existe um segredo de crescimento que está aqui, em dizimar e ofertar. Então saiba você, olha só, que até as trevas, gente, as trevas, ela obedece. Quando as pessoas elas vão no centro de macumba, na feitiçaria, elas vão lá e elas entregam tudo que elas têm. Elas entregam as oferendas, elas não podem ir ali se levar algo para Satanás. Então elas levam sacrifícios e elas são fiéis, elas são super fiéis ali ao diabo. E na igreja, quando nós falamos de dízimo e oferta, as pessoas elas ficam ofendidas, gente. Olha isso, como é maligno. As pessoas ficam ofendidas e as trevas elas são tão fiéis ao Deus dela, ao sacrifício que elas têm que levar. Se eles pedirem tudo, eles dão tudo, ficam sem nada, mas eles sacrificam boi inteiro, sacrificam carneira, sacrificam frango, sacrificam tudo que eles pedirem. E às vezes a gente fala de dízimo e oferta da igreja e as pessoas ficam ofendidas. Então tem alguma coisa errada conosco, muito, mas muito errado. Então tem muita gente deixando de prosperar por estar debaixo do engano de Satanás. Olha só, se as trevas elas sabem e entendem em dar as primícias e ofertas para o diabo de tudo que pede, agora quanto mais você e eu, que quando nós viemos voltar, nós estamos honrando ao Altíssimo, nós estamos honrando ao Criador de todas as coisas. Será que Ele não merece honra? Aí você pode falar: pastora, mas Deus não precisa de dinheiro, Deus não é honrado com dinheiro. Você está enganado. Sabe por quê? Porque nós honramos a Deus como nós obedecemos a palavra. Isso é honra para Deus. E a gente quer pegar a palavra, e a gente quer distorcer, a gente quer pegar a palavra e transformar no nosso entendimento. E eu entendo assim. Só que se você entender do seu jeito, não for pelo Espírito, meu irmão, você vai ficar privado de viver as bênçãos do Senhor. Olha, o povo de Israel é um povo muito abençoado. É um povo rico, um povo próspero. Eles podem passar as guerras, batalhas que eles passam lá, mas vou falar, é um povo rico. É um povo próspero. Porque eles aprenderam desde o início o que é realmente esses, sabe, ir lá e levar o melhor para Deus, a honrar ao Senhor. Então, nós temos que estar atentos. Por que nós estamos muitas vezes paralisados? Porque muitas vezes nós tivemos alguns ensinamentos, ou nós ouvimos, o nosso coração se tranca para essa parte, e muitas vezes nós ouvimos falar de alguns ensinamentos que a gente acaba acatando, como por exemplo ensinamentos da teologia de miséria, que as pessoas, ou da prosperidade, onde é ensinado que precisamos ser humildes, e esse humilde é ser pobre. Tem muita gente que pensa isso. Meu Deus, misericórdia, Deus ele tem bênção. E tem outra também que diz aí que nós temos que ser rico, ter dinheiro, porque quando nós não somos ricos, quando nós temos dinheiro, isso mostra que nós somos prósperos. Aí está também um engano. Nem pobre, nem ser pobre, miserável, e também a riqueza também
ela não demonstra que nós somos prósperos. Amém? Prosperidade é nós não termos falta de nada, de um Deus que supre tudo nas nossas vidas, de um Deus que supre cada necessidade. Eu vou falar para você que às vezes eu sempre falo para algumas pessoas que estão sempre comigo: se eu fizer a conta, se eu fizer as minhas contas do mês, não bate nunca. Eu falo: meu Deus, como pode isso? Não bate, porque o nosso Deus, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele multiplica de uma tal forma que nós ficamos sem entender. Nós ficamos sem entender como que pode, né, haver tanta multiplicação. Mas o Senhor, Ele faz isso. Vamos ler 2 Coríntios 8, 9. Nós vamos ver isso sobre ser ricos. E saiba que você é rico. Diga: eu sou rico. Você é rico. Eu sou rica. 2 Coríntios 8, 9. Vamos ler? Porque vocês já conheceram o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, Ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Aleluia! Você consegue entender essa palavra? Olha o que está dizendo aqui. Olha, Jesus, Ele se fez pobre. Ele, sendo rei, sendo filho de Deus, estava sentado no trono dele de glória. Jesus desce à terra, se faz pobre no nosso meio, porque tudo que tem aqui nessa terra é muito pobre diante do reino de Deus. Às vezes a gente pega as coisas, os nossos olhos estão atentos às coisas dessa terra, mas as coisas dessa terra não se comparam àquelas que estão por vir, que é no céu. Lá sim tem riqueza e glória, como nós cantamos. Então, quando Jesus ele desceu, isso aqui é pobre. E aí Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Porque a riqueza, ela está ligada à salvação. Então não há preço que pague aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Será que tem preço que pague? Milhões, bilhões? Será que paga o sacrifício da cruz? Então aquilo que Jesus fez por você foi para que você hoje se tornasse rico. Rico porque você é salvo. Aleluia! Eu sou salvo, você é salvo. E não tem dinheiro que pague isso. Aí você pode, às vezes as pessoas acham que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Mas a palavra de Deus diz que você é rico. E quando a gente busca o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, Ele vai acrescentar. Obedecer, Ele é uma base para que nós possamos viver todas as promessas do Senhor nessa terra. Então, como eu disse no começo, existe graça suficiente em Cristo para Ele transformar qualquer área das nossas vidas, qualquer área. Mas nós precisamos recusar. Eu sempre falo, eu recuso, e você precisa recusar, essas coisas de Satanás, essas mentalidades que Satanás ele quer colocar em nós, principalmente duvidar da palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus, porque se você duvidar, você vai ter problemas em tudo aquilo que você precisar também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós lemos aqui. Então, nós precisamos obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer a Deus. Então, Deus ele vê você e a mim, Ele olha para nós e Ele nos vê como representante legal dele nessa terra. Uau! Eu sempre disse isso quando eu estou falando cristã. Você não é pouca coisa. Você não é qualquer um. Você é representante legal de Cristo nessa terra. E o que nós estamos fazendo como representante legal de Deus nessa terra? Nós estamos falando sobre finanças. Mas nós estamos falando sobre... Mas isso inclui todas as coisas como representante legal de Deus nessa terra. É pouca coisa ser representante legal de alguém famoso, alguém poderoso. É a igreja. Agora imagine de Deus.
Você sendo representante legal. Ai, meu Deus. Por que nós não estamos pegando tudo isso e vivendo isso? Será que existe alguém por detrás tentando nos paralisar? Claro que sim. O diabo ele não para um segundo. Ele vive o tempo todo, né? O tempo todo, 24 horas, ele nem dorme, né? Ele tem os enviados dele, né? Procurando, né? Jogar pensamentos sempre ao contrário da palavra de Deus, para que nós sejamos sempre rebeldes e desobedientes. Rebeldes e desobedientes, é isso que Satanás quer. Sejamos rebeldes e obedientes. Olha que palavra horrível. A gente precisa entender. Eu não sou rebelde, eu não sou desobediente, você não é. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Então, se Salmos é importante, e eu declaro sobre minha vida, e Salmo 23 é importante, Salmo 91 é importante, e eu creio e eu tenho fé, e é lá do Velho Testamento. Se eu creio, por que eu não vou crer também nos dízimos e ofertas que está lá também? Está vendo como nós fazemos? Aí a gente descarta. Porque o nosso coração é duro. O nosso coração ele é enganoso. A gente quer acreditar naquilo que a gente quer, que faz bem para o nosso ego. E isso está totalmente errado, porque quando a minha vida está em Cristo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Tudo que você tem não é seu, é de Cristo. As tuas finanças não é tudo, é de Cristo. Olha para você. Olha como você está bem vestido. Está vendo essas roupas? Glória a Deus. Deus ele te veste. E a comida que você comeu hoje, você almoçou, glória a Deus, que você pode se alimentar. Quem te deu? Foi Deus. E o teu trabalho, quem te deu? Foi Deus. Tudo que você tem foi Deus. E por que nós não honramos a Ele? Quando a palavra nos ensina que nós temos que honrar. A oração do Pai Nosso, ela diz assim, uma parte do Pai Nosso: Pai, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Meu Deus, como a nossa mente é pequenininha. Fala, meu Deus, como a gente precisa de Jesus, da revelação do Espírito, sabe, para a gente entender. Seja feita aqui na terra, seja feita aqui na terra como é em algum lugar, como é no céu. Como que é o céu? Será que o céu tem pobreza? Será que o céu, como será o céu? Então nós precisamos atrair o céu para a terra. Nós precisamos alcançar, Senhor, assim como é na terra, assim vai ser na terra como é no céu. Então eu trago, Senhor, todas as bênçãos e promessas dos céus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E é isso que eu oro todos os dias. Todos os dias eu oro, porque eu sei quem tem cuidado de mim. Você não sabe quem tem cuidado de você? Deus, ele tem cuidado de nós. E nós estamos no ano do cuidado. Glória a Deus, nós precisamos viver esse cuidado. Está difícil? Vou falar uma coisa para você. As suas finanças estão complicadas, as suas finanças? Olha, tem segredo aqui na palavra de Deus. Você não precisa ficar sofrendo desse jeito. Eu vou falar para você que uma das coisas que, a primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti, o meu esposo se converteu. Glória a Deus por isso, eu agradeço a Deus por isso, porque eu fiz dele o meu Senhor. O único Senhor da minha vida. Foi a primeira coisa que nós entendemos sobre dízimo. O meu bolso se converteu. O bolso do meu esposo se converteu. Sabe por quê? Porque eu não quero que a casa do Senhor esteja em falta em nada. Nós olhamos para esse lugar aqui, igreja, vou falar para você, vamos aproveitar que nós estamos falando. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Uau, obrigada, Deus abençoe vocês. Vocês que estão aqui pela primeira vez, Deus abençoe vocês. Mas eu estou falando essa palavra, é o ensinamento daqueles que é da casa, louvado seja Deus, mas nós estamos tudo dentro da palavra. Então, nós estamos tendo esse ensinamento. Mas eu vou dizer para vocês, olha só, eu lembro que quando eu me converti, a primeira coisa que eu entendi foi sobre isso. E eu lembro que eu vim muito com problemas muito endividada, muitos problemas. Meu esposo tinha sofrido um acidente de
carro, de moto, aí depois bagunçou tudo. E a gente, às vezes acontece alguns imprevistos nas nossas vidas, né? Inesperado que nos tira. Mas eu vou falar para você, logo nova convertida, veio um pensamento de falar: nossa, eu tenho que pagar tanta coisa. Se eu der 10% desse dinheiro aqui, vai fazer falta. E naquela época lá atrás, já faz mais de 20 anos, gente, eu me converti em 98, tá? Então faz tempo, tem mais de 20 anos, já sou bem, né? Bem velhinha, mais de 20 anos. E naquele tempo, a gente fazia compra, não tinha cartão assim, tinha os boletos, né? Carnê, a gente fazia, né? E eu lembro que a minha vontade era de pegar e falar, como estava tudo bagunçado, eu olhei e falei assim: não, eu não vou deixar de pagar isso aqui. Eu vou pagar isso aqui. E aí o Espírito Santo falou para mim: não faça isso. Faça prova de mim, como está escrito. E aí eu pensei, ali o Espírito Santo, falei: não, Deus, eu preciso provar dessa verdade. Aí eu falei: eu vou atrasar isso aqui. Eu vou atrasar isso daqui. Eu sei que não é certo, eu tenho que ter minhas contas todos em dia. Mas aí eu fiz uma prova de Deus. Vou deixar de pagar isso aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor vai prover, porque eu vou ofertar e eu vou dizimar na tua casa. O igreja, eu vou falar para você, eu pensei que eu ia acertar isso um outro mês, sabe lá Deus quando. Eu falo para você que na mesma quinzena, o Senhor foi aquele que Ele enviou, sabe, o sobrenatural. E não faltou, e eu não deixei de pagar as minhas contas. E a partir disso daí, eu falei: meu Deus, é essa prova que o Senhor falou para fazer dele? E nunca mais, sabe? Nunca mais eu pensei, né, em fazer o contrário. E eu estou falando isso por quê para você? Porque às vezes passa isso na sua cabeça, eu sei que passa. Nós somos seres humanos, né? E isso é muito comum. Então, olha só, se nós não estamos vivendo as promessas, é porque nós estamos quebrando o princípio da palavra de Deus. Tem alguma coisa de errado. É princípio da palavra de Deus, está escrito, então nós temos que honrar. Então, Deus não age na nossa vida, igreja, dentro da lógica humana. Não é na nossa lógica humana, né? Mas nós vemos aí, sabe, os conceitos econômicos, financeiros, muitas vezes como material. Mas ele é espiritual. Ele não é, sabe, ele é espiritual. Muito espiritual, aleluia. Então, olha só, quando nós falamos de coisas anormais, nós vemos em Jesus isso. Jesus, os feitos de Jesus, nós vemos, nós ficamos impactados. Quando Jesus andou sobre as águas, sobre as ondas, aliás, quando ele estava ali andando sobre as ondas, né, como ali, né, ele poderia afundar, mas já se viu, como que pode isso? É normal andar sobre as águas, igreja? É normal andar sobre as ondas? E Jesus estava ali, andando sobre as ondas, como se fosse um surfista sem prancha. Aleluia! Quando ele curou um cego com lama, olha isso. Ele foi lá, ele cuspiu na terra, e ele fez aquela lama. Olha os feitos de Jesus, tudo sobrenatural. Colocou nos olhos de um cego e depois ele mandou ele lavar. É normal isso? Não é normal. Quando ele falou para o vento se acalmar, é normal isso? Não é normal. Então nós vamos vendo assim que as coisas de Deus, ela foge da lógica humana. Então nós temos que ir para esse lugar também sobrenatural. Nós precisamos desfrutar dessas coisas. A matemática dos céus é diferente da nossa igreja. Nós somos muito racionais. E tem coisas que a gente tem que se lançar no reino espiritual. Quando o homem se casa com uma mulher, são dois que se tornam um. Olha a matemática de Deus. São dois que se tornam um. Isso é bem espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo são três, mas se tornam um. Aleluia. 5 pães, 2 peixes alimentaram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. É normal isso? Essa matemática é lógica? Assim é quando
quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, nós vivemos o sobrenatural. O sobrenatural de Deus, é isso que Deus quer mostrar para nós. Aleluia. Então, se você começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida financeira e econômica, tudo vai mudar para melhor, pode ter certeza. Faça a prova de Deus, tudo vai mudar para melhor. Independente do governo, do plano econômico, independente da inflação, não se importe com isso, com inflação, mercado financeiro. Isso, nós não somos desse mundo, tá? Glória a Deus que eu não sou desse mundo. Que nós não nos movemos por causa do governo. O nosso governo é celestial. E lá sim tem riqueza, poder e glória para ser derramado sobre a igreja. Aleluia. Você toma posse disso que eu estou dizendo para você? É isso que Deus tem para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Nós somos herdeiros da bênção. Então, nós não estamos em crise, mas nós estamos em Cristo. Aleluia. Nós não estamos em crise. Tudo vai passar. Passamos por um mês difícil, por dificuldade. É normal, nós estamos aqui na terra, né? Mas eu falo para você, você vai vencer. E você precisa vencer nessa área também financeira. Mas agora, olha só, existe um princípio para nós sermos abençoados financeiramente. Todo mundo conhece essa palavra, às vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas nós vamos ler. Porque nós vamos meditar junto e o Espírito Santo vai nos revelar algo. Amém? Vamos ver Malaquias 3, do 8 ao 11. Malaquias. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. E ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando. E por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos e aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. 11. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Glória. Essa expressão roubar a Deus é muito forte, não é? Não é forte, igreja? Fala sério. Chega a dar um choque quando a gente fala, né? Quando Deus fala, vocês estão me roubando. Meu Deus, é forte demais. Chega a dar no meu coração. Mas, olha só, é uma realidade. Não sou eu que estou dizendo, foi a pastora Ana que disse. Vocês leram comigo. Está escrito. Foi Deus que disse para aquele povo. Então essa expressão roubar é muito forte, mas é uma realidade. Então olha só, houve uma ocasião na história, lá no Velho Testamento, no Antigo, né? Que o povo, ele reteve, egoisticamente, o dinheiro, né? Eles não repassavam os dízimos e as ofertas que Deus tinha falado. E aí Deus vai e repreende o povo. Repreende o povo porque o povo estava com o coração avarento, o coração apegado às coisas materiais, esquecendo da casa do tesouro. Esquecendo, sabe que a casa do tesouro? Sabe por que isso aqui chama casa do tesouro? Porque aqui é derramado tanto tesouro, essa palavra que está sendo derramada é um tesouro para nossas vidas. Todos os domingos que você vem aqui e ouve uma palavra, tesouro que está sendo derramado, vem do céu para a terra para te abençoar. Isso é tesouro. Então como que nós não vamos abençoar a casa do tesouro, que é onde nós estamos comendo, nos alimentando espiritualmente, nós estamos sendo cuidados. Agora olha o coração de Deus, quando Deus via aquele povo estava sendo cuidado, parado, pessoas cuidando deles, e eles estavam deixando a casa de Deus sem nada. Imagina o coração de Deus como que não ficou. Povo ingrato. Tudo foi Deus que deu. E o povo ali retento, egoísta, avarento. E aí, olha só isso, lá em
vai falar, eu quero mostrar para vocês. Nós vamos ver a palavra de Deus. Ageu 1, do 3 a 8, nós vamos ver. Ageu 1, do 3 a 8. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muita semente, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pense bem no que tem acontecido com vocês. Será que essa palavra não é para o dia de hoje? Às vezes a gente trabalha, e a gente olha e parece que está plantando um saco furado. A gente não vê nada acontecer. Não prospera. Tem um devorador que vai lá e rouba tudo. E aí Deus ele vai ali novamente e Ageu, olha só, e adverte o povo. Vocês estão morando em casa luxuosa, vocês têm do bom e do melhor, e vocês estão esquecendo da minha casa. Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, aproveitando aqui. Acho que é um momento propício para a gente falar como igreja. Vocês sabiam que nós estamos pagando o terreno dessa igreja? Glória a Deus. Deus foi tão bom, Deus nos abençoou, não foi? Ele nos abençoou. Deus fez o sobrenatural. Foi a mão de Deus para que a gente comprasse esse lugar. Nós pedimos ajuda para que todos nós, você sabia que cada um comprasse 1 metro para que nós pagássemos as entradas, e já era para nós termos pagado a entrada e até agora nós estamos em dívida? Quanta gente a gente tem nesse lugar? O que está acontecendo? Aí Deus ele fala ali. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Aí ele falaria: minha casa está em ruína. Glória a Deus que desse lugar não está em ruína, mas está faltando. E nós estamos perecendo. Porque muitas vezes nós temos sido egoístas. Nós temos fechado o nosso coração. E nós precisamos abençoar a casa do Pai. Então eu quero que você, quando terminar aqui, eu quero que você possa procurar os pastores, para que nós possamos ali juntos, sabe, pagar aquilo que tem que ser pago. Está faltando muito. Somos muitos, mas pouco tem entrado. Então olha só, acho que esse é um momento propício para a gente falar disso agora. Estou falando para os da casa. Amém? Então vamos pensar naquilo que Deus está falando. Será que essa palavra não é também para os dias de hoje? Ficou lá no passado? Ficou para trás? Não existe? Não! A palavra de Deus, ela é de geração a geração. Porque ela foi ontem, ela é hoje. Ela permanece até os dias de hoje. É de uma maneira diferente, mas ela permanece. Então, dízimo é algo mais, é algo a mais. É devolução daquilo que nós temos. E daquilo que nós temos sido abençoados por Deus. Então, é reconhecer que tudo vem de Deus. E o mínimo é 10%. Que eu entrego com fidelidade, com alegria do meu coração. Por tudo que meu Deus tem feito. Por Ele ser o Criador e o Altíssimo da minha vida. Fidelidade é amor, é lealdade ao Senhor, é obediência à palavra. Então, dízimo ele mantém as portas, as janelas abertas. Se a gente for ler lá Malaquias, a gente vai ver que ele diz isso. Não vamos ler, mas diz lá que ele mantém abertas as janelas dos céus. E dízimo, como as pessoas dizem por aí, que as pessoas querem usar isso, que o dízimo é da lei. Não é verdade. Dízimo não é do tempo da lei, igreja. Não é do tempo da lei. Ela existia antes de Moisés. Antes de Moisés. Nós vamos ler para a gente comprovar que é verdade. Então nós vamos ler Gênesis 14, 18 em diante.
onde Abraão entregava os seus dízimos a Melquisedeque, o rei de Salém. O pastor até falou, o pastor na semana passada, sobre isso, quando ele foi falar de dízimo e ofertas. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte, ou seja, tem algumas passagens que está falando dízimo, de tudo o que havia trazido de volta. Viu? Não está na lei. Não estava no tempo de Moisés, mas a lei foi abolida. Mentira! Satanás querendo inserir na igreja para impedir a igreja de ser abençoada. Então olha lá. Isso é mentira. Dízimo não é da lei, não foi revogada. Ali, nós vemos em Gênesis, né? Agora, vamos para o Novo Testamento, então, com Jesus, para ver se foi mesmo, né? Vamos ver Jesus falando sobre isso? Então vamos lá. Quando chega aqui no Novo Testamento, Jesus ele amplia, tá? Ele amplia a visão sobre dízimo. Ele amplia a visão sobre dízimo. O próprio Jesus. Vamos ler Mateus 23, 23? Mateus 23, 23. Aleluia. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª, olha aí, a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, os de serem bondosos e os de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado os outros. Então nós vemos aqui, quando Jesus chama para ele, Deus está falando que eles estavam dando dízimo. Eles estavam dando dízimo. Deus falou: vocês estão dando dízimo, da 10ª parte da hortelã, de tudo. Então eles não estavam dando dízimo? Não era no tempo de Jesus? Então Jesus, quando ele veio, ele falou: então vocês devem fazer isso sim. Tem que fazer isso. Mas sem esquecer também de outra parte. Ou seja, tem que dizimar. Tem que dizimar. Então o dízimo repreende o devorador. Dízimo prova a Deus, como nós vemos em Malaquias, é amor. E oferta? Às vezes parece que é mais fácil ofertar, não sei, dá a impressão que é mais fácil ofertar. Então, ofertas são sementes, ofertas são semeaduras. Tudo que você plantar no reino de Deus, no reino dos céus, tudo se define na lei da semeadura. É incrível isso. E Jesus ele diz sobre isso em Marcos 4, 26 e 27. Vamos colocar Marcos 4, 26 e 27. Aleluia. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso aconteceu. Ele está falando do reino do céu. O reino do céu se move como uma semeadura, como uma sementeira. Olha só. Então, ofertas, elas são sementes. E aqui Jesus ele trata simplesmente a questão de oferta, quando ele fala aqui. Então assim, lembra da viuvinha? A viuvinha pobre? Essa passagem que a viuvinha, ela vai ali, Jesus, olha só, Jesus estava lá no templo, e diz que ele estava lá, ali perto onde eles levavam as ofertas. E Jesus ele ficou ali do lado, olhando, todo mundo trazia oferta. Eu fico imaginando essa passagem, eu gosto de imaginar. Jesus ali na ponta, olhando todo mundo, analisando todo mundo, olhando o coração de todo mundo, porque Jesus conhece o coração, né? E ele olhando, aí os ricos dando do que sobrava. Dando porque, né? Não de coração, mas do que sobrava, era rico. Aí vai aquela viuvinha pobre. Chega ali e ela não tinha nada, ela deu tudo que tinha. E aí Jesus olha e ele ama aquele gesto daquela mulher. E ele diz que a maior oferta foi daquela mulher.
Porque quando ela levou ali, ela levou. Você vê que quando se fala de oferta, Deus não fala de quantidade. Aqui. Porque ela sabia o que ela podia dar. Mas ela deu o melhor. Oferta é o nosso melhor. Não é qualquer coisa. E ela foi lá e deu o que ela tinha. E aquilo para Jesus que estava olhando foi o melhor. Eu já escutei, o pessoal faz piada, né, sobre isso. Que a única moeda ou dinheiro que se converteu que anda na igreja era de R$1. Você já ouviu falar isso? A de 100 nunca chega, a de 50 nunca vem, a de 20 de vez em quando só vem a de R$1. Agora é de R$2, né? E a moedinha de R$1. E a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que ser generoso, porque Deus é generoso conosco. Deus foi generoso, Ele deu o melhor, Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, o melhor, como uma semente para nossas vidas. Ele deu o melhor. Aleluia. Então o reino de Deus, Ele fala aqui que é como uma semeadura. Quem planta, colhe. Se você não plantar, você não vai colher nada. Como é que vai colher se não plantar? Então precisa plantar. Então a multiplicação financeira, ela vem através da obediência. Vem através da nossa obediência. Então o dízimo e oferta, ela foi estabelecida no passado e nos dias de hoje. No tempo da graça, no tempo do favor. E Deus, Ele está derramando favor sobre as nossas vidas, sobre aqueles que entendem a palavra, que entendem pelo Espírito, que é convencido pelo Espírito. Aleluia. Então olha só, a oferta é princípio da palavra de Deus até os dias de hoje. Amém? A gente está todo mundo quieto, mas está todo mundo ouvindo, glória a Deus. E você sabe, agora eu vou falar de uma coisa muito séria. Seríssimo. Você sabe quem é que está por detrás da desobediência? Você sabe, né? Satanás. Satanás, ele tem ali Mamon, que é um principado. Ele é o Deus da riqueza, mas não da riqueza de Deus, tá? Porque Deus é dono de tudo, mas ele é o Deus da riqueza da terra, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então olha só, Mamon é o Deus da riqueza. Então olha só, ele domina a riqueza do ímpio e quer dominar a igreja. Ele domina o ímpio lá fora e ele quer se instalar dentro da igreja, fazendo que nós sejamos avarentos, egoístas, desobedientes. E ele, através de demônios e os seus comundados, os comundados dele, para quê? Para escravizar a igreja. Escravizar a igreja com o quê? Com avareza, mesquinhez, miséria. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Mateus 6, do 19 ao 24. E é Jesus falando. Jesus, aqui em Mateus 6, do 19 ao 24. Aleluia. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas do céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês virar escuridão, como será terrível essa escuridão? 24. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Põe o 25 aí, eu quero ver o 25. Por isso eu digo a vocês,
não se preocupem, algumas estão falando não estejam ansiosos, com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Por que será que Jesus falou aquilo ali? Jesus olhou aquele povo e viu onde estava o coração deles. Jesus olhou e viu que o coração daquele povo estava nas riquezas, daquilo que eles queriam conquistar. E aí Jesus, ele vai ali e ele define a existência de um outro Senhor. Olha isso, igreja, isso é muito sério. Tem um outro Senhor que comanda a nossa vida. E ele escraviza e nos aprisiona nas finanças. É Mamon, rei, né, das riquezas, do dinheiro, que faz com que as pessoas elas só olhem e vejam o dinheiro, a ganância, colocando, sabe, sempre a avareza. Então olha só, a existência de outro Senhor existe e ela compete com Deus em termos de adoração e devoção, porque é outro Senhor. Então tem muita gente muitas vezes adorando outro Senhor, pensando que está adorando a Deus. Olha que engano. E Jesus fala, vocês não podem servir dois senhores. Acho que Jesus olhou as pessoas achando que elas estavam servindo a Deus, e ele falou, esclareceu ali para aquelas pessoas, existe outro Senhor que vocês estão servindo. Não tem como servir a dois. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem o dinheiro. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem as riquezas. Não tem como agradar dois. Porque se você agradar um, vai entristecer o outro. Então tem que ter uma escolha na nossa vida. Só existe um Senhor na nossa vida. E era isso que Jesus estava querendo falar para aquele povo. Vocês precisam fazer de Deus o Senhor das vossas vidas. E aqui é Jesus falando. Mamon é o príncipe das trevas que governa as riquezas desse mundo. Ele domina as riquezas do ímpio. Esse espírito, quando nós lemos no 25, eu falei, qual 25? Que ele fala que não fiquem preocupados, ou não dê ansiosos. Olha o que esse espírito maligno traz. Ele traz ansiedade, preocupação. Lá nós lemos. E aí Jesus está denunciando esse espírito. Ele já traz ali, né? Quem é que está trabalhando no meio da ansiedade, no meio, sabe, da preocupação. E ele diz, não se preocupem com nada. Ele quer dizer, eu sou um Deus. Não se preocupem com o que vocês vão comer, beber, se vestir, se vocês têm Deus como Senhor da vida de vocês. Deus é quem governa, Deus é o governo. Ele é o governo maior das nossas vidas, igreja. E eu peço ao Senhor, ao Espírito de Deus, que Ele abra a visão da igreja. Estamos sendo roubados. Esse espírito maligno colocando ansiedade, medo de não ter, medo de faltar. Quem é que nós estamos servindo? Será que Deus, Ele vai nos abandonar? Será que Deus, as nossas necessidades, Ele vai nos abandonar? Não vai, porque Ele é justo e fiel para cumprir tudo que Ele fala, tudo que Ele diz. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela jamais voltará vazia. Se Ele está dizendo que você é herdeiro da bênção, é porque você é herdeiro da bênção. Só que você tem que crer e se apossar dessa palavra. Se você acreditar que você pode acreditar no que você quiser, igreja. Por isso que Jesus, ele vai lá e ele fala que é da nossa mente. Aliás, Paulo, ele vai lá e fala da nossa mente, que nós temos que ter uma mente transformada por Cristo. E uma mente de Cristo, uma mente transformada por Cristo, ela tem luz e tudo se esclarece. Então nossa oração é, Senhor, leva embora as trevas. Quando a gente fala trevas, a gente dá a impressão que trevas, né, coisa... Mas treva é falta de luz, tá, gente? É ausência de luz. Trevas é ausência de luz. Senhor, traga à luz as minhas trevas. Aquilo que eu estou cego, que eu não estou vendo, e está me impedindo de viver as bênçãos. Então, olha, esse espírito, ele traz ansiedade, como eu disse, consumismo.
nosso Deus, nós esquecemos da casa do Pai. Então esse espírito trabalha na rebelião contra Deus, rebelião e feitiçaria. Olhe para a sua casa, cuide da sua casa, cuide da sua casa. Coisas quebradas, coisas velhas, coisas rasgadas. Às vezes a pessoa trabalha, o que está acontecendo de errado? Sactel furado. Está faltando alguma coisa. É a presença de Deus nas nossas finanças. Deus deve governar. Então olha só, será que nós estamos debaixo dessa influência? Isso é uma coisa que a gente pode falar para nós mesmos. Cada um, né? Tem que pensar sobre isso. Então Deus quer nos ver próximos. Deus tem prazer de nos prosperar. Deus é Deus de aliança. Amém? E você sabia que Deus, todas as vezes que Ele fazia aliança, sempre foi feita com entrega? Sempre foi feita com entrega. A aliança é feita com entrega. Se você lê na palavra, gente, começa a ler lá no Velho Testamento, depois você vê, sempre foi feita com entrega. Aliança com Deus. A aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo houve uma entrega. Ele entregou Jesus, o melhor. Então Jesus é a oferta de nova aliança. Então não há outra forma de ser próspero se nós não obedecermos à palavra de Deus. Olha só. Então se nós olharmos tudo isso aqui, dízimo e oferta, ele não é espiritual? É muito espiritual, né? E eu quero orar com a igreja agora. Eu quero que todos vocês fiquem de pé, porque existe uma promessa nesse mês. Existe um calendário de Deus, calendário profético. Eu quero que a igreja fique de pé. E nesse mês, e não é esse mês, tá? Eu não vou falar sobre isso outro dia. Isso é bom para estudo, tá, igreja? Mas eu sei que Deus, nesse mês, do calendário de Deus, Ele está derramando. É um mês propício para Deus derramar bênção. Olha isso que Deus faz com o povo dele. Uau! Eu já declarei sobre minha casa, eu já me apossei das minhas bênçãos. Vai se apossar da bênção de vocês em nome de Jesus, amém? Olha só. Então, olha só o que Deus está fazendo nesse mês. É mês dos céus abertos, mês de colheita, mês de revelação, mês de manifestação do Espírito Santo. É nesse mês que o Pentecoste aconteceu, está escrito lá no livro de Êxodo. Mês para levantar uma liderança poderosa, aleluia! Mês para restaurar as contribuições, administradores, administração da casa do Senhor, com primícias, com dízimos, ofertas, contribuição. É algo chave para esse mês, igreja. Preste atenção no que Deus está trazendo. E é tempo para uma oferta especial para receber as suas fronteiras, amém? Olha só, e nós vamos a mês de dar, presentear, conceder, ofertar, contribuir, prover. Olha, Deus é incrível. Ele nunca deixa o povo dele, olha, sem bênção. Aleluia. E eu quero fazer uma oração com vocês. É o mês de negócios em geral. Indústria e comércio, economia, administração, contabilidade, consultoria e negócios. Quem tem aqui tudo isso aqui, ó? Levanta a mão. Que Deus abençoe. É mesmo o Senhor abençoar as tuas finanças, os teus negócios. Aleluia. É o mês que está ligado a derramar bênçãos nessas áreas aqui. Bem? Então eu quero orar, orar como profetizando isso sobre aquilo que Deus está derramando sobre a igreja. Eu quero que você levante e as suas mãos. Pai, como igreja, como teu povo abençoado, porque é isso que nós somos. Senhor, eu quero nesta hora declarar aquilo que está vindo do céu. Aquilo, Senhor, que a tua palavra está declarando sobre esse lugar e cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Pai, porque eu sei que é do teu desejo prosperar, abençoar, Pai, as mãos de cada um que está aqui nesta noite, aquele que tem os seus negócios em geral. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha, Senhor, abrir as portas, Pai. Em nome de Jesus, prosperando cada um que trabalha aqui nas suas indústrias, no seu comércio, nas suas economias, nas suas atividades.
Jesus Cristo,